Deixa eu trazer um assunto, tá? Porque falaram do Ceará, a gente traz, né? Pikachu falou aí do clássico rei. Lá o futebolês trouxe, né, o corte. E vamos entender porque teremos clássico rei no dia 13, né? 13 de julho é o primeiro jogo do Brasileirão, depois do jogo do Sport pela Copa do Nordeste vai ser clássico rei. Vamos ver o que é que ele falou, cara. Simbora. Foco também é o clássico, porque pode ser sim uma retomada, principalmente jogando no brasileiro, né? Você ganhar o clássico, te dá moral, te dá confiança, e depois você tem mais jogos dentro de casa, então a nossa casa precisa ser novamente forte. O nosso foco também é o clássico, porque Tão preocupado com o clássico, Klaus, assim, a gente já viu acontecer clássico por dois lados de tirar da crise, né? O Ceará tá mal, o clássico vai lá e bota o Ceará no campeonato, o Ceará fica bem. E com Fortaleza também, isso aconteceu inclusive em 2022, eles ganham um clássico e tem uma arrancada depois, sai da zona de rebaixamento. É um jogo que é mais pesado ainda por isso, né? Porque primeiro é uma partida do Brasileirão que a gente precisa vencer, precisa pontuar pelo menos, não perder esse jogo. E também não dá, né, para o rival a possibilidade de sair da crise, né? Exato. É um jogo de xadrez, né? Esse começo de retomada, ele já volta a milhão, né? É um jogo contra o Sport, depois o Clássico Rei. E com certeza, assim, eu projeto muito. Eu já vinha falando sobre isso. E claramente, depois dessa fala do Pikachu, de que o Fortaleza projeta muito a expectativa de retomada deles no Clássico Rei, no resultado do Clássico Rei, né? Seria como se fosse uma virada de chave para eles vencer o Ceará. Por outro lado, o Ceará é, precisa de uma solidez, de uma confirmação do trabalho do Condé. Opa, levei foi um choque aqui, mano. Que isso? Fio terra? Nossa, encostei aqui no Na microfone, pensei um boca? choque. Oi. Nossa senhora. É É, o Pikachu falou dele. Foi mesmo, viu? E aí, cara, claro que o Ceará projeta uma estabilização no trabalho do Condé também. Então, a gente precisa ver esse momento do Ceará como um trabalho de consolidação, né? Dentro de um desafio tremendo, que é a sequência. Não é só o jogo com o Fortaleza, né? O resultado, ao meu ver, contra o Fortaleza, ele tem que ser tratado da seguinte forma: é um jogo fora de casa. Ah, é o Clássico Rei, beleza. Beleza, eu sei. Ou seja, mas é um jogo fora de casa. Então, trazer um pontinho, tá massa. Traz um ponto, bota pra dentro de casa um ponto, já volta pro brasileiro, já não perde. Então, assim, a gente passar pelo clássico sem perder já tá valendo. Pra gente tá ótimo. Então, o que a gente precisa agora é estabilizar de novo. Porque a gente olhando pro brasileiro e pra Copa do Brasil, a gente veio de 3 derrotas seguidas. Contra quem foi? Simplesmente Atlético Mineiro, Botafogo e Palmeiras. 3 equipes com um investimento 8 vezes maior do que o nosso. Isso não é justificativa, mas, em via de regra, as equipes do patamar do Ceará, Vitória, Fortaleza acima, né? Mas hoje, pela realidade que se impõe em relação a desempenho, né? Então, Fortaleza eu estou citando por isso, não pelo elenco. O elenco de Fortaleza é bem melhor do que o do Ceará. Mas, em relação a quem está ali brigando contra o rebaixamento, esses elencos, eles têm meio que uma obrigação de vencer a gente. A gente é que tem que surpreender eles, né? A gente é que tem que ir lá e fazer acontecer. Então a gente perdeu uma sequência aí de jogos e em algum deles a gente viu que coisas que a gente precisa de necessidades, às vezes nem é para competir com eles, mas é de sermos mais assertivos em jogos como o do Fortaleza. Esses jogos que a gente perdeu para Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo, a gente precisa olhar para esses jogos não pelo resultado e dizer, olha, perdemos 3 jogos seguidos, meu Deus, é um absurdo. Peraí, pô, a gente perdeu para quem? Peraí, a gente perdeu para 3 elencos que aí, meu irmão, estão 3 equipes que estão com folha orçamentária anual de bilhões. Já estão na casa do bilhão praticamente. Então, assim, a gente precisa agora analisar, pera, mas o que foi que a gente deixou de fazer contra o Botafogo? Onde foi que a gente encontrou dificuldade contra o Palmeiras? O que foi que a gente não fez em casa contra o Atlético Mineiro?
Então, nesses jogos é que eu acho que a gente tem aí, nesses pontos é que a gente tem que esmiuçar mais para a gente extrair soluções. E aí é que reside o quê? Pô, eu acho que nesses 3 jogos a gente criou pouco. Eu acho que a gente criou um pouco mais no jogo contra principalmente contra o Botafogo. Enfim, Botafogo é um time que joga e na reta final dá uma caída de rendimento e deixa jogar. A gente não conseguiu sair muito da marcação do Palmeiras, então vamos melhorar esse passe, vamos melhorar mais essa troca de passes. Enfim, coisas que a gente... Assim, contra o Atlético, né, vale ressaltar, o Ceará foi melhor, foi em boa Foi. parte do jogo, né, teve mas vacilou, né? O cara lá, o Rony dá o chute daquele ali no meio da rua, ninguém marcou. E aí Foi o algo jogo pra corrigir mais... também. Exato. Foi o jogo que mais você olha assim e digo, pô, não era pra perder. Foi o do Atlético Mineiro, porque teve o chute do Hulk, de fora da área, que bateu na trave. O Ceará também botou bola na trave, se eu não me engano. Botou E uma cabeçada botou. no minuto 14, né? Ou não? Foi. Foi, na hora do mosaico. Foi. Na hora do mosaico. Então, assim, são jogos que esse do Atlético, a gente olha pro resultado e, pô, pesa. A derrota em casa e tal, mas num contexto geral, o que pega realmente é o que a gente deixou de fazer e o que a gente precisa melhorar para que a gente entre nesses jogos contra o Fortaleza, contra o Vitória, contra as equipes que estão mais medianas no campeonato e a gente possa pontuar. Porque a gente vai precisar pontuar contra essas equipes, Douglas. Não adianta a gente dizer assim, meu campeonato é contra o Juventude, o Mirassol, mas eu preciso surpreender o Palmeiras. Eu preciso surpreender o Flamengo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar olhando para a folha, eu não posso ficar toda hora dizendo, mas a folha do Flamengo é muito maior do que a nossa. Pô, isso aí, beleza, todo mundo, não precisa falar isso. O que eu falo é o seguinte, não precisa o Condé ou qualquer pessoa dizer pra gente que a folha do Flamengo é maior do que a nossa. A gente precisa achar soluções dentro do que a gente tem para tentar surpreender eles. Beleza, a gente já entende todo esse ciclo aí. Agora, o que é que a gente pode fazer a mais para surpreender? É nisso que o Ceará precisa trabalhar. Esses jogos aí, pré-parada do Mundial, serviram para esse alerta. E não para dizer, tá tudo bem, tá tudo satisfeito, olha a nossa posição na tabela. Klaus, não olho assim. Eu olho pro que faltou. E aí vou atrás de tentar qualificar pra gente competir mais dentro do plano tático do Condé e dentro do ambiente do Ceará. Então, que sejam feitas escolhas para isso. Que o Ceará traga jogadores para qualificar mais o elenco sem perder o ambiente. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.